Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar? Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom estar com o Senhor. Depois os irmãos podem ler lá Filipenses capítulo 2, como que essa canção na verdade é uma citação, né, na verdade. O Ivan, eu acho que eu vou usar esse microfone aqui, tá? Ok. Vamos abrir lá em 2º livro dos Reis, capítulo de número 6. Ei. Amém, meus irmãos? Vamos lá para a palavra do Senhor. 2º livro dos Reis, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui para nós lermos juntos, tá? Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, Eliseu respondeu. Então Eliseu os acompanhou, foram ao Rio Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu então cortou o galho e jogou ali, fazendo o ferro do machado flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Amém? Que palavra ou que trecho intrigante. É um trecho que mexe com a nossa racionalidade, mexe com o nosso raciocínio, mexe com a lógica. É ilógico, porque o que está acontecendo aqui é que o machado, o ferro do machado, caiu dentro do Rio Jordão. E ferro com água, o que acontece com o ferro, gente? O ferro afunda. Mas aqui no texto diz que tinha um profeta lá, chamado Eliseu, e o Eliseu corta um galho de uma árvore e joga o galho da árvore, um graveto, sabe lá o que, e joga na água, e o machado de ferro, ele flutua na água, e flutua, encaixa no cabo, na madeira da árvore, e o Eliseu fala: pode pegar, pega o machado aí de volta. É uma história extremamente miraculosa, poderosa, sobrenatural. Você já viu machado flutuar na água, gente? Alguém aqui já viu ferro flutuar na água? Pois é, aqui na Bíblia nós temos essas histórias extraordinárias, histórias que o Senhor deixou para nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, qual é a situação da sua vida. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Talvez sejam problemas emocionais, talvez sejam problemas familiares, talvez sejam problemas financeiros. Os mais diversos problemas, eles estão presentes nas nossas vidas.
E muitas vezes nós nos deparamos com problemas que são impossíveis de serem resolvidos, problemas que nós não conseguimos resolver, que foge do nosso controle, foge da nossa alçada, foge da nossa capacidade de lidar, de elaborar, de ressignificar, de transformar aquela situação. Eliseu está dentro de um contexto. Quem é Eliseu? Eliseu é alguém que foi chamado por Deus para anunciar a palavra de Deus, para pregar o reino de Deus, e ele está naquilo que nós chamamos, alguns que já estavam aqui vão lembrar disso, que nós chamamos de reino do norte. O reino do norte estava em uma idolatria pesada, adorando Deus como Baal. O reino do norte estava adorando e idolatrando outros deuses, que não era o Senhor Yahvé, que não era o Senhor Jeová. Então Eliseu se levanta como profeta no meio daquela nação, enquanto Elias, o seu pai na fé, confrontava os pastores da época, enquanto Elias confrontava os políticos da época, Eliseu caminhava no meio do povo. Elias confrontava a cúpula, o alto escalão, Eliseu caminhava no meio do povo. E porque Eliseu caminhava no meio do povo, Deus manifestava milagre. E olha que interessante, Elias, no ministério dele, realizou 7 milagres. 7 milagres extraordinários Elias realizou através do poder de Deus. Quando Elias foi tomado por uma carruagem de fogo, Eliseu falou: ei profeta, eu caminhei contigo aí, dê porção dobrada do teu espírito. E Elias joga a capa e Eliseu pega. E o interessante, Eliseu vive quantos milagres extraordinários? 14. A porção dobrada foi real. Eliseu caminha no meio do povo e Deus realiza milagre para mostrar para o povo que, apesar da infidelidade dele, apesar da infidelidade do povo, Deus continua fiel. Apesar da infidelidade das pessoas, Deus continua manifestando o seu poder. Deus continua manifestando a sua graça. E é por isso que Eliseu caminha no meio do povo. E é por isso que Deus realiza milagre. E é por isso que Deus faz a sua graça aparecer. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem uma série de implicações para nós. Porque Eliseu, vendo aquela nação toda desfigurada, idólatra, cheia de pecado, talvez muito próximo do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos uma nação que se diz cristã, mas que você vê muito pouca mudança na vida. Hoje nós temos as igrejas, muitas vezes lotadas de pessoas, mas corações vazios, corações que não foram transformados, corações que não foram mudados pela presença do Senhor. E Eliseu, no meio desse caos, levanta uma escola, chamada Escola de Profetas. E nessa escola de profetas, pessoas que queriam manter a sua vida santa, a sua vida íntegra, a sua vida honesta, a sua vida diante da presença de Deus, vinha até a escola de Eliseu, para aprender a guardar os mandamentos, para aprender a cultuar o Senhor de verdade, para aprender a ter um zelo pela palavra de Deus. Eliseu monta uma escola de profetas, e a escola de profetas de Eliseu começa a trazer gente, e a galera começa a vir, o povo começa a vir, porque vê que em Eliseu tem alguma coisa diferente, naquela escola tem algo diferente, naquela igreja tem algo diferente, naquele povo ali do Eliseu tem algo diferente, e o povo começa a ir, e o povo começa a ir, e o povo começa a ir, e o que acontece?
o lugar acaba ficando pequeno. Fica pequeno, porque muita gente chega. E aí nós entramos em 2 Reis, capítulo de número 6, o verso de número 1. Pode colocar aí de novo? 6:1. Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vês, Eliseu, o lugar onde nós estamos aqui, a escola de profetas, o terreno que a gente comprou, a igreja que a gente construiu, o lugar que nós estamos vivendo, ficou pequeno demais para nós. Ou seja, o lugar ficou pequeno. Qual é a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje? Primeira coisa é que um princípio do reino de Deus é o crescimento. Um dos pilares do reino de Deus é o crescimento. Não existe reino sem expansão. Não existe reino sem alargamento da fronteira. Não existe reino sem amadurecimento do seu caráter. Não existe reino sem mudança de vida. Não existe reino sem crescimento. Você já imaginou um bebê nascido há 40 anos sendo bebê? É uma anomalia. É uma coisa fora do comum. Imagina um bebê, nasceu um bebê hoje, 40 anos ele continua sendo o mesmo bebê. É normal isso, gente? Não é normal, porque o princípio do reino é o princípio do crescimento, é o princípio do amadurecimento. A Márcia pregou da última vez, em algum momento, tem que deixar de ser técnico, tem que deixar de ser criança, tem que deixar de ser imaturo, para se tornar ruiós, se tornar adulto, consciente, responsável, compromissado. Em algum momento isso tem que acontecer. O princípio do reino de Deus é o crescimento. Olha só que interessante, uma coisa que eu achei muito legal aqui, que é a seguinte: a organização não consegue conter o crescimento do organismo. Olha para o seu irmão e fala assim: organização é diferente de organismo. Organização é isso daqui, ó. Organização é estatuto. Organização é CNPJ. Organização é conta de luz pagando, é o templo. Organização é isso daqui, certo? Organismo é a vida que acontece aqui dentro. Organismo é a relação que acontece aqui dentro. Organismo é vivo. Organização não, organização é papel. Organização é CNPJ. Organização é templo. Organismo não, organismo é vivo. Organismo cresce, organismo amadurece, organismo se relaciona, organismo ajuda, organismo auxilia, organismo convive, organismo empresta ombro, organismo abraça, organismo beija, organismo ajuda. Organismo é a vida que se relaciona aqui entre nós. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: a organização que nós fizemos já não pode mais conter o organismo nosso. A nossa fé, ela cresceu, nós crescemos, nós amadurecemos, nós estamos aumentando. As pessoas querem viver o organismo. E aí, meus irmãos, é o grande perigo, porque hoje nós temos uma inversão dos valores. Hoje é como se o organismo tivesse que acompanhar a organização. É o inverso. É a organização que tem que acompanhar a vida do organismo. Não adianta você vir aqui e ficar dependente disso daqui,
Porque isso daqui é organização. Não adianta você ficar dependente do templo, dependente dos cultos, dos horários dos cultos, dos louvores que os irmãos cantam, dependente da oração que o pastor faz por vocês toda semana. Não adianta vocês ficarem dependentes disso. Tem que ter vida, tem que crescer, tem que amadurecer. Amém? Princípio do reino de Deus é o crescimento. Aí eu acho interessante. Por quê? O crescimento só vem com desconforto. Olha para quem está do seu lado e fala: o crescimento só vem com desconforto. Crescimento, sabe essa coisa que você está sentindo aí, que cara, isso daqui não está legal, está incomodando, não tá agradável. Isso daí é para te mudar, é para você agir, é para você tomar uma postura. Isso que está acontecendo, que você está falando, meu, mas tá difícil isso daqui, que incômodo existencial, que incômodo na minha vida, que incômodo, é para te tirar do lugar, é para você tomar uma atitude, é para você tomar uma postura. Olha o que eles dizem, olha, o lugar onde nós vivemos contigo é pequeno demais, está apertado isso daqui está miúdo, está incomodando ficar aqui. O crescimento é através do desconforto. Eu gosto muito de lembrar de quando a Antonella começou a nascer os primeiros dentinhos dela. Rapaz do céu, você comprava o mordedor para ela arrebentava o mordedor. Por quê? Porque estava incomodando ela. O dente, né? Quem lembra quem tem filho aqui vai lembrar, né? Ou quando o dente está crescendo, nossa, mas aquilo dali, coça, eles começam a pegar o mordedor, morde, porque está incomodando. Só que quando nascer o dente, ele não vai precisar mais de tomar leite. Quando nascer o dente, já vai dar para ele comer uma bananinha, já vai dar para ele comer uma cenourinha cozida, já vai dar para ele comer uma batata, porque ele cresceu. O incômodo que gerou o crescimento. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Está clara a mensagem? Crescimento vem com desconforto. O lugar ficou estreito, aquilo que não comporta mais. Aqui é o processo de ampliação do reino de Deus. Outra coisa, o crescimento, ele é comunitário, ele não é individual. O Eliseu não faz tudo sozinho, o Eliseu não constrói a escola sozinho, o Eliseu não vai buscar as tábuas sozinho, as madeiras sozinha. O Eliseu é uma comunidade, cada um faz um pouquinho, cada um ajuda em uma coisa. Ele não ergue a escola, ele não corta madeira, os discípulos dele participam, porque o reino de Deus, ele não acontece através de magia, o reino de Deus acontece através da cooperação. O reino de Deus acontece quando nós cooperamos uns com os outros. O mesmo Espírito que inspira os profetas é o mesmo Espírito que inspira os discípulos, é o mesmo. Há aqui um movimento de construção comunitária, em que todos oferecem algo: tempo, força, fé, madeira. A escola de profetas é como essa árvore, que todo mundo ajudando, percebe que o espaço ficou pequeno, tem que ter mais espaço para a raiz crescer mais, tem que ter mais céu para crescer mais. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, vamos para o verso 2. No reino de Deus, ideias e sonhos viram madeira. Vamos no verso 2. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Olha só que interessante. Eles não ficam só discutindo que aquele espaço está pequeno, eles propõem alguma coisa, eles têm uma ideia, eles têm uma sacada, eles pensam sobre o assunto.
Talvez o que está faltando para você hoje é isso. Você está com um problema na sua vida, você está com uma dificuldade na sua vida, só que você não teve ainda uma ideia. Ter uma ideia, o que eu vou fazer com isso daqui? Ok, o problema já está lá, a situação já está lá, a dificuldade já está lá, você já está vivendo ela, já está passando por ela. O que você vai fazer com ela? Como que você vai agir diante dela? Qual a postura que você vai tomar diante desse problema? Eles têm uma ideia. Ei, vamos no Rio Jordão, tem árvore lá, a gente corta galho e a gente vem e amplia a escola de profetas para essa galera nova que está chegando. Eles dizem: vamos, cada um pega uma viga e ali nós fazemos um lugar para habitar. Agora olha só o que eu vou dizer para você. Uma espiritualidade que só pensa e não age, ela termina empobrecida e infrutífera. Você já conheceu pessoas que elas têm 1 milhão de ideias, elas sabem tudo. Se você conversar com ela 1 hora, você fala assim: rapaz, essa pessoa ela tem a resposta do 1 milhão, ela sabe tudo. Você conversar com ela, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, onde estão os problemas da vida dela, o que está acontecendo, ela sabe tudo. Você fala: meu Deus, que clareza de ideia que essa pessoa tem da vida, mas não sai da ideia, não sai do pensamento, não coloque em prática aquilo que está pensando. Aqui eles tiveram uma ideia e foram se comportar de acordo com aquela ideia. A fé madura, ela não só olha o problema, ela se levanta, ela se desloca, ela começa a construir, porque no reino, o sonho verdadeiro é o sonho que você suja suas mãos com os seus sonhos. Com os seus sonhos. Você vai lá no campo, né? Você vai no campo atuar. Não adianta ter boas ideias e não ter boas ações. E por fim, nesse tópico, o crescimento é produzido entre o prazer da conquista e a dor do cansaço. Você quer construir algo na sua vida? Saiba de uma coisa: você vai ter muito prazer quando você vê as coisas se realizando. Você colocar um propósito na sua vida e você vê que aquilo que você colocou, você está realizando. Mas eu vou te dizer uma coisa: você também vai ter a dor do cansaço, porque não se constrói nada sem esforço. Nós não conseguimos construir nada sem esforço. Eu coloquei aqui: toda vez, parando para pensar para nós aqui, para nossa comunidade, toda vez que uma comunidade tenta viver algo novo, vai ter dor, vai ter resistência, vai ter conflito, mas é na travessia do esforço que Deus manifesta a sua graça e o seu poder. Deus não apenas inspira ideias, mas Ele encarna a palavra, e a encarnação é trabalho. O verbo se fez, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E uma outra coisa, o profeta aqui, ele torna visível aquilo que ele acredita. Ele tem um gesto solidário, um gesto generoso, um gesto de amor. Qual é? Ele vai lá, corta a viga e ele lança a madeira na água. Por quê? Porque é isso que nós precisamos aprender. É oração, mas também é ação. É oração, mas também é comportamento. É ideia, mas também é prática.
Amém? E aqui, eu queria então, para o último tópico, que eu acredito ser o mais significativo desse texto, o que deixa esse texto mais bonito, que é o seguinte: os sofrimentos e as tragédias fazem parte da vida humana. Depois de tudo isso que eu disse para você, tem muita gente que tem boas ideias, tem muita gente que tem boas ações, tem pessoas, Márcia, que agem na vida certinho. Você olha para a vida daquela pessoa, você fala assim: cara, essa pessoa, ela está agindo corretamente, ela está buscando o caminho certo, ela está pensando corretamente, ela está agindo corretamente, essa pessoa é maravilhosa. De repente, acontece uma tragédia na vida da pessoa. De repente acontece uma coisa que você não imagina. Sabe, aquela pessoa que faz academia, cuida da alimentação, aquela pessoa esforçada, cuida de tudo, aí de repente, pum, uma doença grave. Você fala: meu Deus, ó, o fulano aqui come picanha todo final de semana, cheio de gordura e nada. Agora, certo? Porque tragédias acontecem na vida de todo mundo. Nós estamos suscetíveis. O sol e a chuva é para todos, para os bons e para os maus. Foi isso que aconteceu aqui. O rapaz aqui, ele tinha boas ideias, estava disposto a ajudar, teve bons comportamentos, estava agindo corretamente. Você olhava para ele e falava: esse cara vai ter sucesso na vida dele. De repente, o que aconteceu? Ele foi dar uma lenhada na árvore, o machado, plum. Só que aqui, meu irmão, nós estamos falando de um mundo que não tem motosserra. Nós estamos falando de um mundo que você não tem a tecnologia que tem hoje. Quando o machado caiu lá, não é o machado, você tem que pensar que é uma BMW que está entrando dentro do mar, assim, ó, sem seguro. É isso que você tem que pensar. É caro. Olha o que ele diz: ai, meu Senhor, era emprestado, não era meu, não era meu. Esse texto ele tem um significado muito profundo. Sabe por quê? Porque esse machado sou eu e você. O machado desse texto sou eu e você. Porque nós caímos nas profundezas da vida e nós nos perdemos. Foi isso que o homem fez no Éden. O homem caiu no fundo do poço. Foi isso que o homem fez, porque nós nos perdemos. Mas sabe o que é o mais bonito disso tudo? É que o profeta lança uma madeira. O profeta lança uma madeira no rio da vida. E a madeira da graça de Deus faz o machado flutuar. Como eu e você que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas a cruz do Calvário lançada sobre a nossa vida faz com que nós venhamos ressurgir, porque essa é a história do reino de Deus. É uma história de recomeços, é uma história que aponta para recomeços. Talvez hoje você chegou aqui com uma situação que não tem saída. A palavra do Senhor vai de encontro a você, dizendo: na cruz há um recomeço, na cruz há a possibilidade do machado flutuar, do Senhor te trazer de volta à vida.
na cruz do Calvário, o madeiro foi lançado. O madeiro é a história da reversão. O madeiro é o giro de 180 graus da nossa vida. O madeiro é o giro na vida desse rapaz. É a esperança contra a esperança. É o mundo do milagre. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, meu irmão. Sabe por quê? Porque para você estar aqui hoje, do fundo do coração, é só milagre. É por isso que nós estamos aqui hoje. Agora, o mais lindo dessa história, o que ele diz? É emprestado. A minha e a sua vida é emprestada, meu irmão. Não é nossa. A gente perde coisas maravilhosas: a fé, o amor, a gratidão, a paz. Perdemos coisas maravilhosas nos jordões da vida, e nem nosso é. A gente descobre que na verdade de tudo quem deu foi Ele, tudo quem deu foi o Senhor. A história do reino de Deus é uma história de recomeços. Talvez hoje você chegou aqui triste, abatido, cansado, sobrecarregado. A palavra do Senhor para você hoje é: lança o madeiro, se apegue no madeiro, porque no madeiro o machado de ferro flutua nas águas. Coloque-se em pé nessa noite. Esse é o grande ensinamento desse momento. Não é porque algo caiu que o propósito acabou. O Jordão é o símbolo da fronteira, do possível e do impossível. Quando o ferro afunda, o homem se descobre impotente, ele não tem poder. Mas é nesse momento que o milagre acontece. O profeta lança um pedaço de madeira e o ferro flutua. Esse gesto é o gesto do Evangelho, porque Cristo fez subir aquilo que havia sido perdido. Em Cristo, a gravidade da morte é vencida pela leveza da graça. O ferro que deveria afundar sobe, como o Filho do homem que desceu às profundezas e ressurgiu. Onde o homem perde o machado, Deus lança a cruz. Onde o homem perde o machado, Deus lança a cruz. Onde o ferro afunda, o madeiro se ergue. E onde a tragédia parece final, o Evangelho cria um recomeço. O Evangelho cria um recomeço. Todos nós temos um Jordão. Você tem um Jordão na sua vida. Tem algo que você perdeu. É algo que está no profundo. É algo que você não consegue encontrar. Mas olha só. Talvez você perdeu um relacionamento. Talvez você perdeu um chamado. Talvez você perdeu um sonho. Quem sabe talvez você até perdeu a fé. Mas diante do seu lamento, do machado perdido, lança a cruz. Lança sobre as águas a tua dor e se agarre à esperança de que a ressurreição é possível, de que é possível um recomeço. O milagre de Eliseu é o milagre de todo crente que, ao ver algo se perder, algo não ser alcançado,
ele descobre a graça preciosa de Deus. Aleluia. Nós vamos para casa com essa palavra no nosso coração. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Por quê? Por que nem tudo está perdido? Porque há a cruz. A cruz está sendo lançada sobre o Jordão. E a cruz pode fazer machado flutuar, meu irmão. Daniel, é só milagre. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre milagre. Porque machado flutuar é milagre. Porque é a cruz, é o poder da cruz.